Boa noite, meus irmãos. A graça de Deus permaneça conosco. Que Jesus abrigue sempre os nossos corações. Estamos felizes por mais uma noite, os trabalhos do Centro Espírita caminhando para Jesus. Valentes da doutrina dos Espíritos que nos revela, consola e redime. Levemos o pensamento ao alto, rogando a misericórdia do Pai, a presença de Jesus, e dos Espíritos que comandam os trabalhos da casa. E tenhamos uma noite de paz, de harmonia, de entendimento e a intuição para nossos irmãos para o uso da palavra. Possamos compreender o que ele vai nos informar e engrandecer o nosso conhecimento da doutrina, buscando a prática do bem e da caridade. Nesta noite, o irmão Silvio vai abordar o tema Por que estudar o Espiritismo? É uma necessidade de todos nós, para cada vez mais nos aprofundarmos nos ensinamentos de Jesus e buscarmos seguir o seu exemplo de luz. Muita paz. E Silvio com a palavra. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Como disse o irmão Luiz, o nosso propósito da noite de hoje é conversarmos, trocarmos ideias do estudo do Livro dos Espíritos. E equivale dizer também o mesmo que estudar o Espiritismo. Por isso, nós sempre iniciamos os nossos estudos em torno do Livro dos Espíritos com essa questão: por que estudar o Livro dos Espíritos? E equivale dizer por que estudar o Espiritismo. O nosso entendimento é fundamental que nós que estudamos o Espiritismo e estudamos o Livro dos Espíritos, entre outros livros, que compõem a codificação e os livros complementares da doutrina, é fundamental que nós saibamos o porquê de estudarmos. Quando movido por mera curiosidade, a curiosidade pode passar num dado momento. Quando nós temos consciência de algo que fazemos, nós adentramos com mais firmeza, com mais segurança, naquilo que buscamos realizar. E podemos dizer que existe a necessidade fundamental de nós estudarmos o Livro dos Espíritos para que nós tenhamos uma ideia mais apropriada do que vem a ser a imortalidade da alma e como ela se processa, como acontece, de onde vimos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Estudando o Livro dos Espíritos, nós começaremos a ter uma noção mais adequada, mais concreta, mais real a respeito da natureza dos espíritos e as relações com os homens. E aí nós temos a comunicabilidade dos espíritos, acontecida através da nossa mediunidade. Estudando o Livro dos Espíritos, começaremos a ter uma noção, ou pelo menos um início, mais adequado, do significado das leis morais que precisamos trabalhar, compreender e exercitar. Compreender o porquê da vida presente e tentar compreender a vida futura e o porvir da humanidade segundo os espíritos superiores. Entre tantos outros motivos, esses são um dos alguns motivos que precisamos nos conscientizar do porquê e do buscar o Livro dos Espíritos. É fundamental nós estudarmos o Livro dos Espíritos para que a nossa opinião
a respeito das questões espirituais e mediúnicas sejam fundamentadas no conhecimento e na razão, e não nas eventuais opiniões dos outros. É muito comum, não é? Nós nos apaixonarmos pela doutrina e, na frequência ao centro ou à casa espírita, por nos identificar e encontrarmos uma harmonia incomparável, nos deixarmos levar pelo entusiasmo e aceitamos de prontidão tudo o que nos é dito, não é? Tudo o que nos é falado. E aí, uma grande necessidade daquele que deseja ser espírita compreender que a doutrina, antes de mais nada, é fundamentada na razão, mas não na razão dos outros, na razão que cada um pode e deve e precisa construir dentro de si mesmo para alcançar as informações da realidade do mundo espiritual. Estudando o Livro dos Espíritos, nós passaremos a ter um entendimento mais adequado do que vem a ser o organismo humano. Frequentemente, imaginamos ser o organismo humano apenas o corpo físico. E a doutrina dos Espíritos nos ensina que o organismo humano é algo que vai mais além. Aliás, o corpo físico é o que menos representa esse organismo. Ele é apenas a representação, não é, da realidade do que vem a ser o ser. O ser, na verdade, ele é composto de espírito, perispírito e corpo físico. O espírito se comunicando ou transmitindo para o seu perispírito, que é um corpo astral, as informações e as características pertinentes ao ser. E esse, por sua vez, se expressando e se manifestando através do corpo físico no plano material em que existimos. Esse é o entendimento que precisamos construir. Quando nos referirmos ao organismo humano, que nós tenhamos consciência que, na realidade, a doutrina dos Espíritos nos ensina que o organismo humano, antes de ser mero corpo, ele é, antes de mais nada, perispírito e espírito. Na verdade, quando surge, quando desaparece a interseção do perispírito, provinda do espírito ao corpo físico, esse, por sua vez, simplesmente desaparece. Então, não pode existir nele nenhuma característica que seja do ser, a não ser a condição de se expressar através dele. Na realidade, todas as percepções constituem atributo do espírito e lhes são inerentes ao ser. Não existe nenhuma condição existencial humana, nenhum caractere, nenhum traço de personalidade, nenhum sentimento, nenhuma condição que se apresente ou que seja pertinente ao corpo físico. Esse apenas é o conduto desse, como o próprio Livro dos Espíritos nos diz, que quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelos condutos dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizados em se achando na condição de espírito livre. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 249A, para quem desejar e quiser consultar. Então, meus irmãos, como dissemos antes, não existe nenhuma característica, nenhum atributo, nenhuma condição existencial que ao corpo físico pertence. E quando se referirmos a organismo, não é? Que nós tenhamos consciência que o organismo é, antes de ser corpo físico, é perispírito e espírito que lhe dá a condição de existir. A necessidade do estudo do Livro dos Espíritos nos proporciona a condição do entendimento mais adequado do que vem a ser a mediunidade. Muitas das vezes, um fenômeno que nos atrai tanto, não é?
muitas das vezes, o principal para nós. Porém, é preciso compreender que o ser humano é um ser mediúnico, encarnado ou desencarnado. Alguns de nós imaginam ainda que a mediunidade é algo especial, que se apresenta de acordo com a condição que o corpo físico a detenha. Sem entender ainda, sem compreender adequadamente o significado próprio do organismo humano, imagina ser o organismo físico esse que tem tal ou qual característica diferenciada que lhe proporciona a condição da mediunidade. Sem entender que é o espírito que traz em si essa realidade e, através do corpo físico, conduzido pelo perispírito, é que se manifesta ou se apresenta de tal ou qual maneira. Embora seja principalmente considerada como envolvendo desencarnados e desencarnados, ela também ocorre no mundo espiritual, ou seja, entre desencarnados. Alguns de nós ainda imaginam ser a mediunidade uma condição apenas das criaturas encarnadas. E lendo cuidadosamente, não é? Criteriosamente, vamos dizer assim, com critério adequado, atenção apropriada ao Livro dos Espíritos, por exemplo, lá pela questão de número 100, nós vamos encontrar a escala espírita, onde os espíritos superiores nos dão notícia. E, basicamente, existem 3 ordens de espíritos. A primeira, a segunda e a terceira ordem, composta de 10 classes, divididas, como demonstramos no quadro a seguir, a composição da existência dessas classes. Destacando a primeira ordem, composta de uma classe única, classe essa composta dos espíritos puros. Não é? Esses espíritos que manifestam, ou que transmitem, né? Vamos dizer assim, como nos sugere a própria doutrina, a vontade e a palavra de Deus, eles se comunicam com as demais classes dos espíritos. Entretanto, esses espíritos transmitem essas informações não de forma direta. Não que eles não possam, não que eles não tenham essa condição, mas porque os das classes de menor evolução não vão conseguir. Simplesmente não conseguem alcançar as orientações emitidas, não é? Dirigidas a essa humanidade, que compõe as diversas classes evolutivas do espírito. E assim sucessivamente. Cada classe superior à outra tem a condição, na hora que desejar, podemos dizer assim, na hora que necessário for, se dirigir aos espíritos de classes menores. Entretanto, é preciso lembrar que, por uma condição de limite, ou de limites, esses de classes menos evoluídas, muitas das vezes não têm a condição de perceber, de entender, de alcançar as orientações emitidas por esses espíritos, por uma razão simples. Porque a condição vibratória que esses espíritos superiores vibram é uma condição, muitas das vezes, muito superior à realidade daquele, né, de classe inferior. Por isso, a necessidade da existência da mediunidade. E não poderia ser por outro meio, não é? Que um espírito de classe inferior receba ou perceba ou alcance a orientação dos espíritos superiores, para dele receber as suas orientações. Como foi feito, por exemplo, na apresentação da codificação espírita. Os espíritos superiores, nós temos notícia, por exemplo, que utilizaram-se de espíritos batedores para poder, né, transmitir as informações, as orientações da codificação. Não que esses espíritos superiores não pudessem a nós transmitir, porque simplesmente nós, que seria o alvo da comunicação
da codificação espírita, não tínhamos a condição de alcançar ou de perceber. Por isso, utilizaram-se de espíritos mais próximos da nossa realidade evolutiva, por exemplo, os batedores, que na escala evolutiva está na última classe, para que deles, nós, espíritos carentes e necessitados de informação e de orientação espiritual, pudéssemos deles perceber as orientações que a nós eram direcionadas. Por isso, não podemos dizer, não podemos entender que, de outra maneira, que a mediunidade existe e faz parte também no mundo espiritual. E isso nos referindo apenas ao Livro dos Espíritos. Os livros, não é, que foram psicografados tanto por Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, nós trazemos as informações tanto de André Luiz como de Emmanuel, já essa informação direta, nos citando casos de irmãos espirituais que detêm a condição mediúnica. Mas nós precisamos começar a entender, a ler, a compreender a mensagem inicial da doutrina para alcançarmos a compreensão e o entendimento dessas verdades. Muitas pessoas aproximam-se do Espiritismo pelos mais variados motivos. No entanto, poucas conseguem preservar o estudo necessário para entendê-lo. Fica à margem, deslumbrados por alguns dos seus aspectos e com grandes dúvidas sobre outros. Isso está lá na introdução do Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, palavras de Allan Kardec, que nos sugerem e nos orientam, né, na necessidade da informação que precisamos adquirir através do estudo. Para se conhecer a doutrina espírita, é fundamental, é necessário a busca do estudo e, sobretudo, compreender a necessidade do porquê estudar, para não ficarmos, não é, à mercê das eventuais opiniões pessoais, que muitas das vezes bem intencionadas, mas carentes da fundamentação adequada. E só a doutrina, a codificação espírita nos traz. O estudo do Espiritismo é imenso, diz Kardec. Liga-se a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo o mundo que se abre diante de nós. Nós, espíritas, precisamos compreender que estamos diante de uma realidade, muitas das vezes, de uma ordem de tamanho que simplesmente ainda não conseguimos vislumbrar a dimensão das informações trazidas pelos espíritos superiores. A espiritualidade, por assim dizer, encerra uma realidade tamanha que na nossa condição, não é, pela nossa modesta condição ainda de raciocínio e de entendimento, estamos muito aquém da condição real de compreensão e da realidade. Por isso, insistimos na necessidade de entendermos o porquê de estudar, reler e reestudar, começando a doutrina dos Espíritos, na leitura do Livro dos Espíritos. E aí nós pegamos uma carona nas palavras de Albert Einstein, que foi simplesmente o maior cientista do século passado, que nos diz: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Ou seja, aquele que consegue abrir a dimensão do entendimento, da compreensão do que porventura representa ou vem a representar a realidade espiritual e que o que a codificação nos traz de informação, jamais pensará como anteriormente. Mas para isso é fundamental o exercício da razão e a busca através do estudo. Expandir nossas consciências é entender que necessitamos transcender o nosso entendimento de vida em direção ao mundo espiritual, para alcançar o verdadeiro sentido das revelações trazidas
pelos espíritos. Uma palavra, transcender. Essa é a nossa necessidade de realidade. Transcender ao mundo material. Nos colocar numa condição de busca de entendimento e de informações. Repetidas vezes. Não nos limitarmos a ideias que, porventura, tentem definir de forma imediata o que vem a ser a espiritualidade. O plano material pertence, antes de mais nada, ao mundo espiritual, que dele originou. Nós, ao termos notícia do Espiritismo, é comum imaginarmos, não é? Ou temos uma noção de que temos um espírito, ou partindo daqui vamos para algum lugar, não é? Que não sabemos como será, nem como é, nem temos a menor ou vaga ideia. Quando, na realidade, nós já viemos dele. Estaremos apenas retornando para o lugar que nos originou. A humanidade necessita romper com os paradigmas materiais. É isso que propõe a nova era. É isso que propõe a condição de transição existencial que estamos vivenciando momentaneamente. A humanidade nunca teve, em tão curto espaço de tempo, tanta informação científica, tanta informação trazida do mundo espiritual, para que nós possamos, não é, compreender que as referências mentais, que são os nossos paradigmas de existência, com relação ao mundo, do qual imaginamos ter o domínio, nada mais é do que valores que necessariamente precisam ser multiplicados em ordem trigonométrica para poder se alcançar a ordem nova do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não é apenas a condição do mundo material elevado a determinada potência de valor. Não. O mundo espiritual transcende, como dissemos, a nossa condição existencial. E o ser, para poder alcançá-lo, necessita exercitar a sua compreensão, vencendo paradigmas e abrindo sua mente para a nova condição que há de vir e que ele seguramente, cedo ou tarde, haverá de encontrar. E assim, vencendo valores que só têm nos tornado refém do tempo físico, é que nós conseguiremos alcançar essa realidade. O homem, via de regra, norteia a sua condição existencial para os minutos e segundos do relógio, para a hora dos dias, os dias das semanas, as semanas dos meses do ano, como se o tempo fosse algo que ele pudesse medir e alcançar, sem dar-se conta que ele apenas consegue aferir a percepção e a consciência dos momentos existenciais que experimenta, e que, a cada momento de consciência que consegue alcançar, o movimentar dos ponteiros dos relógios define uma condição existencial, quando, na realidade, o ponteiro do relógio apenas dá-lhe um norte, dá-lhe ou dar-nos, não é? Uma condição de referencial para a consciência que até então conseguimos alcançar. O tempo é algo imensurável para o homem, porque diz simplesmente respeito à sua condição de percepção das coisas, dos acontecimentos, do que vem a ser a vida. E, entretanto, o homem se prende ao tempo como uma coisa materialmente existente, que, na realidade, depende exclusivamente da sua consciência ou da sua percepção do que ocorre em toda a sua vida. Caminhando assim, nós estaremos indo em direção a uma nova realidade. Na medida que transcendermos, na medida que vencermos os paradigmas antigos,
né, da vida material, estaremos em direção ao mundo espiritual. E é necessariamente pela condição de raciocínio que ainda nos encontramos, dos valores existenciais preponderantes nos nossos entendimentos de vida. O Livro dos Espíritos, a porta inicial que podemos abrir em direção à realidade espiritual, ajudando-nos assim a dissipar a névoa da cegueira que nos envolve, para que possamos entender que não existe mistérios de Deus. O mistério de Deus foi utilizado pela condição humana de não saber explicar, de não saber ter noção da origem ou do que viria a ser a probabilidade de ser o Criador. Nos orientam os espíritos superiores. Acrediteis em Deus, mas sabendo por que o deve fazer. Acrediteis nos espíritos, mas sabendo os seus propósitos e onde os levam. Está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, como orientação para aquele que necessita transcender a sua realidade espiritual. Muitos acham que conhecem o Espiritismo, simplesmente porque já estão na casa ou na doutrina há determinado número de dias, de meses, de anos, ou até pelo número de livros, não é? Que eventualmente tenha lido. Portanto, quando a gente chega no entendimento da doutrina dos Espíritos, como, por exemplo, o Livro dos Espíritos, sequer entendeu, não é? E se leu, não alcançou a profundidade da introdução do Livro dos Espíritos. Estão a copiar e a repetir os atos dos outros. Porque aqui sempre foi feito assim, esquecendo-se do caráter evolucionista da doutrina. Muitos de nós esquecem que a doutrina veio para evoluir e não para pôr em prática aquilo que o homem é. Veio para lhe dar uma condição nova de percepção, de alcance e de evolução moral e intelectual, e não para pôr em prática simplesmente a sua condição de entendimento do que vem a ser a vida, mas sim para ampliar a sua condição existencial. Muitos acham que frequentar o centro é suficiente. Muitos entendem que repetir aquilo que aprendeu é demonstrar ou dar a condição do aprendizado da doutrina. E ficamos, muitas das vezes, anos a fio, repetindo aquilo que nos foi dito ou nos foi ensinado. E não questionamos, em momento nenhum, a boa vontade ou a boa intenção de quem assim o fez. Mas a doutrina dos Espíritos veio para nos ensinar a ampliar os horizontes e não para viver ou nos ensinar horizontes onde devemos pôr em prática eventuais aprendizados que possamos praticar e exercitar segundo valores adquiridos anteriormente. Lembramos que a fé cega não é mais deste século. A doutrina dos Espíritos nos ensina que é preciso, antes de mais nada, compreender e raciocinar naquilo que se acredita. O alcance da compreensão existencial, das razões, dos porquês da doutrina dos Espíritos é que nos dará a condição de cada vez mais compreender e alcançar as verdades espirituais. Então, o espírita deve acreditar porque sabe e não porque ouviu falar. Estão misturando o espiritismo com o que estão acostumados a realizar nas religiões antigas, aquelas tradicionais que nós mesmos fizemos parte no passado, onde o ritual era a prática religiosa. Repetir sistematicamente um ensinamento e uma condição proposta de filosofia era o bastante para a condição do religioso. E a doutrina dos Espíritos nos ensina justamente o contrário. Não acrediteis, como diz
o evangelista João: em tudo que os espíritos dizem, mas antes buscai ver se eles vêm de Deus. Em outras palavras, racionalizamos, procuramos entender, procuramos compreender aquilo que nos é ensinado, para que a razão, então, alcançada possa ser o espelho da verdade que irá nos conduzir. O Livro dos Espíritos, ou seja, o estudo da doutrina espírita, nos dá uma condição como a nenhuma outra filosofia teve condição de proporcionar. O alcance, pelo menos segundo as nossas possibilidades, de entendimento da evolução humana, para que possamos começar a entender como interagir com o mundo espiritual. Essa é a necessidade do estudo do Livro dos Espíritos. O intercâmbio entre os mundos permite uma dinâmica superior com a divindade, para melhor compreensão dos que dormem. Na medida que você estuda, compreende a interagir com o mundo espiritual, você começa a compreender os propósitos da divindade, ou pelo menos começa a se aproximar de uma forma mais racional dessa condição. Compreendendo o mundo espiritual, estaremos nos aproximando de alguma sorte de Deus. E o Cristo, como guia, toca os clarins da eternidade, anunciando o novo dia de libertação das criaturas, mostrando onde está Deus, que é e o que nos espera, filhos do seu coração, de braços abertos como Pai de amor. São palavras do Espírito Miramês que nos ajuda nessa reflexão da noite de hoje. Portanto, meus irmãos, o estudo do Livro dos Espíritos, estudar o Espiritismo, nos dá a condição, ou pelo menos nos propõe a condição de tentar entender que nossa natureza é dual, que somos matéria, mas que somos espírito também, que não podemos dissociar uma realidade da outra. A interação do mundo material com o mundo espiritual é o que nos dá a condição do existir, é que nos dá a possibilidade de compreender a própria vida material, porque sem o espírito, a matéria não poderia se manifestar ou exercitar a condição que conhecemos. O existir, na verdade, é um interexistir. É isso que nós precisamos começar a compreender. É isso que propõe o estudo do Livro dos Espíritos. O homem precisa começar a quebrar o paradigma dos valores materiais e que precisa começar a entender que tudo que se manifesta, que tudo que acontece, que tudo que flui no mundo material, na verdade, tem origem no mundo espiritual. E que nesse exercício estamos necessariamente interexistindo, interrelacionando-se com o mundo espiritual. Os mundos interagem entre si. Essa é uma realidade que nós precisamos alcançar. O estudo do Livro dos Espíritos nos proporciona a possibilidade de entendermos a diferença entre espiritualismo e espiritismo. Espiritualismo é a doutrina oposta ao materialismo. Tem por base Deus e a sobrevivência da alma. Não tem por base a crença nos espíritos e nas suas manifestações. As diversas religiões, seitas, não é? Linhas de pensamento, muitas delas explicam, até falam, não é? Da continuidade da vida em um outro mundo, no céu, no inferno, ou seja onde for, mas não consegue aceitar ou explicar a existência que a criatura humana passa a experimentar como um espírito. O espiritismo é o conjunto de leis, ou de princípios e leis, que vem revelar a existência dos espíritos e suas relações com o mundo material. Ou seja, o espiritismo, além de se referir à condição existencial
na realidade espiritual, ela explica, ou melhor, ela revela, né, como nunca antes feito, as relações existenciais e possibilidades do mundo material com o mundo espiritual. Portanto, todo espírita é espiritualista, porque sabe, conhece, acredita na realidade espiritual que aguarda a sua condição de ser. Mas nem todos os espiritualistas são espíritas, simplesmente porque não aceitam muitos, né? Não compreendem muitas das vezes, ou simplesmente não conhecem as relações que interligam o mundo material com o mundo espiritual. A doutrina é a porta que nos lança a uma ordem de coisas tão nova quanto grande. O homem está voltado essencialmente para a vida material, porém, sua essência é espiritual. Essa é a nossa origem. Enquanto uns não se afastam da esfera material, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Não duvidem, alguns de nós, já no plano, no plano material, como encarnados, como nós mesmos, esses já vislumbram e têm a perspectiva do relacionamento. E aí não estamos falando apenas dos médiuns, porque não basta ser médium para que, de forma consciente, alcance e interaja com o mundo espiritual. Além de médium, que a rigor somos todos nós, né? Porque de alguma sorte temos essa condição de interseção com o mundo espiritual, é necessário a consciência dessa percepção. Consciência essa que só pode ser alcançada pelo estudo. Não por uma condição que nos foi dada por empréstimo para existenciar, não. Nós temos, na condição mediúnica, a necessidade e a oportunidade direcionada à evolução, mas só que precisa ser movida como uma alavanca que propõe a realização de um determinado ato, no caso, o esclarecimento, e para que, em consequência, se tenha a condição do alcance, da percepção, do entendimento e do merecimento do mundo espiritual. Os que desejam conhecer verdadeiramente o Espiritismo só conseguirão alcançar pelo estudo. Não tem outro caminho, até porque é complexa e profunda a doutrina dos Espíritos. Por isso dizemos que esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como, aliás, o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médico iniciante e 3/4 da vida para chegar a ser um sábio. Como pretender-se, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito, que é o nosso destino. Nós passamos uma vida, né, inteira se dedicando a uma determinada profissão. Passamos boa parte do nosso tempo nos dedicando ao estudo e à pesquisa para nos formarmos em determinada profissão. Como pretenderíamos querer alcançar a realidade do infinito, que é o nosso destino, em apenas alguns anos, sabe? Só nos finais de semana? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Um mundo novo, com caracteres, valores, propósitos, existências totalmente diversas da qual estamos acostumados a lidar. Não será de admirar que, para efetuá-lo, demande bastante tempo. Palavras ditas pelo codificador Allan Kardec. E como dissemos, é tão importante
sabermos o porquê de estudarmos o Livro dos Espíritos ou a doutrina dos Espíritos, como a própria leitura do Livro dos Espíritos, o que passamos a dar continuidade a partir de então, fazendo a leitura da questão de número 2, do Livro dos Espíritos, que questiona da seguinte forma a espiritualidade superior. Perguntou Allan Kardec ao Espírito de Verdade: o que se deve entender por infinito? Kardec perguntou ao Espírito de Verdade como é que nós poderemos entender aquilo que não tem início nem tem fim, em outras palavras. E de uma forma bem objetiva, o Espírito de Verdade nos diz o que não tem começo nem fim. O desconhecido todo. Todo o desconhecido é infinito. Resposta sucinta e bastante objetiva, mas para que nós possamos tentar nos aprofundarmos nessa condição de entendimento, nós trouxemos as palavras do irmão Miramês, em espírito, que comentou a resposta dos livros dos Espíritos. E entendemos ser por demais oportuno, já que a nossa condição, o alcance da realidade do infinito, como das coisas de Deus, é algo que simplesmente nos foge à condição de entendimento. Começa Miramês dizendo: o infinito, como que desconhecido para todos nós, é a casa de Deus, cujas divisões escapam aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. Ou seja, Miramês nos diz algo que já, de certa forma, sabemos. Não temos o sentido, nem o raciocínio de alcançar. Não é? Simplesmente infinito. Porque simplesmente não temos noção se começa e aonde começa. E se é infinito, não pode ter começo. Tampouco fim. Não é? Mas como conceber, segundo os valores de entendimento humano, que no máximo consegue tentar compreender, explicar ainda não, a existência no mundo material? Como alcançar essa condição? Continua Miramês. O Pai Celestial está, por assim dizer, no centro de todas as coisas que existem e, ainda mais, se encontra onde achamos a permanência do nada. Ou seja, Deus, o Pai Celestial, Criador de todas as coisas, Ele está em tudo e em todos os lugares, inclusive onde nós achamos que não existe nada. Prova, né? Ou sugestão para nosso entendimento de que Deus não está ausente em lugar algum do infinito, ou do universo, como queira. Continua Miramês: se acreditamos só naquilo que vemos e tocamos, somos os mais infortunados dos seres, pois desta forma agem também os animais. E aí nós nos lembramos de uma figura bíblica, não é? Tomé, que para acreditar em Jesus precisou tocar. E aí o Miramês nos compara, quando agimos qual Tomé, na condição evolutiva de animal que apenas consegue perceber aquilo que o toca, dando-nos notícia ou nos sugerindo de uma condição existencial, muitas das vezes, muito mais superior da qual nós possamos conceber. A razão nos diz, e a ciência confirma, pelas inúmeras experiências dos próprios homens, que o desconhecido tem maior realidade. Ou seja, a própria ciência sabe que além daquilo que ela conhece, existe um mundo infinitamente maior. O que as almas encarnadas não veem e não podem tocar definem a existência de força energética, senão inteligência exuberante,
capaz de nos mostrar a verdadeira grandeza do infinito, em todas as direções, do macro e do microcosmo. Ou seja, nós, de alguma forma, já desconfiamos, não é? Já temos notícia, se não uma vaga intuição, que existe em todas as direções a condição do existir, seja no micro, seja no macro. Continua Miramês. Se sentimos dificuldades para definir o que é a vida, certamente não sabemos explicar o que é o infinito, que está configurado na ordem dos mistérios de Deus. Nesse ponto, alguns de nós teriam razão em nos referir à condição dos mistérios de Deus, mas não que Deus guarde mistério para nós, simplesmente pela condição de não podermos alcançar, de não conseguirmos conceber, de não sermos capazes de racionalizar a profundidade de tudo que existe, e assim denominamos como infinito. Compete a todos dar as mãos em todas as faces da existência e alistarmos-nos na escola do Senhor, sem perda de tempo, sem desprezar o espaço a nós oferecido pela misericórdia do Criador. Miramês nos dá a sugestão que essa deve ser a missão do homem encarnado na Terra. De mãos unidas, né? Como sugere a própria caridade prescrita por Jesus, podemos caminhar juntos em busca desse aprendizado para que todos alcancemos a realidade para o qual o Criador destina e destinou a cada um de nós. Estamos situados em baixa escala de um pentagrama evolutivo. Falta-nos a capacidade de discernir certas leis que regem o universo, como as leis menores que nos sustentam, todas em plena harmonia, como microvidas no céu da divindade. Ou seja, Miramês tenta nos dizer que o nosso entendimento ainda está no piso, na base existencial, que sequer conseguimos alcançar a realidade para onde estamos destinados, ou tampouco aquele piso no qual nos encontramos, do que é fundamental e do que nos sustenta na condição de vida. Devemos estudar constantemente, cada vez mais, o grande livro da natureza, cujas páginas somente encontraremos abertas pela visão do amor. Nada errado existe na lavoura universal. O erro está em quem o encontra. Basta pensarmos que o perfeito nada faz sem o timbre da sua perfeição. Para crermos que tudo se encontra onde deve estar e onde a vontade do Senhor deseja. Ou seja, finalizando, precisamos estudar profundamente, pesquisar, deixar de lado as situações menores que nos desviam as nossas ideias e compreender que o incompreensível nada mais é. Não faz parte, senão, da oportunidade para o exercício do intelecto, para o exercício da alma, no alcance da busca daquilo que precisamos alcançar. E que aquilo que nos parece ser injusto nada mais é do que um momento existencial fundamental do alcance e da compreensão e da aceitação do Criador. E que se existe tal ou condição de realidade, por mais injusta que nos pareça ser, por trás dela existe o timbre do Criador. E se assim o é, e não podemos pensar de outra maneira, uma verdade maior,
uma razão, o porquê do existir, daquilo que nos aparenta ser injusto ou incabível, ter uma explicação, e que nos cabe exercitar a resignação, a condição do intelecto em busca das razões, e assim tentar aprender, construir, através do conhecimento, a verdade que nos conduzirá em direção à luz maior. Muita paz para todos. Convidando os irmãos a levarmos os pensamentos em direção ao alto e agradecer através da nossa prece final. Vamos orar. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade que nos foi dada na noite de hoje. Graças te damos, amigo Mael, pela certeza que tu nos proporciona, através da tua sublime doutrina de luz e de vida eterna, das verdades que precisamos alcançar para o nosso propósito. Por isso te suplicamos, Senhor, diante da nossa pequenez de entendimento, nos ajuda, Divino Mestre. Permite que os teus mensageiros de amor possam nos inspirar, nos orientar e nos conduzir no aprendizado que nos é proporcionado através dessa sublime doutrina trazida pelos teus mensageiros de amor. E assim nós chamado mais uma vez, agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para, em teu nome, finalizarmos os nossos estudos da noite de hoje. Muita paz para todos.